Bom, gente, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Se você deseja viver com Deus, e eu tenho falado muito de relacionamento, é importante que você entenda que a maior parte da Bíblia terá que ser vista pela fé e não pela razão. Nós teremos algumas informações mais pontuais, mais assertivas, com um nível de esclarecimento muito mais forte, alto, mas boa parte das informações, elas sempre, me parece de uma forma proposital, vai requerer do leitor, vai querer daquele que se aproxima de Deus, a fé. Porque grande parte das informações que gostaríamos de ter, nós não temos. Nós temos dificuldade de entender a Bíblia por causa do tempo, dos números. Eles nos atrapalham muito. Quando diz que alguém é capaz de viver mais de 900 anos, como Matusalém, como há uma geração que vivia 400 e poucos, 300 e poucos, 500 e poucos, certo? Isso vai diminuindo ao longo do tempo, mas ainda é para nós um grande desafio. É um grande desafio entender onde um camarada consegue 300 raposas para colocar fogo na seara do inimigo. É um grande desafio para nós entendermos como um indivíduo apenas com uma queixada de jumento pode praticamente exterminar um exército inimigo. Sempre teremos dificuldade de entender como tudo foi feito em 7 dias. Se 7 dias, a palavra dia, na verdade, quer dizer um período de 24 horas, ou se ela se encaixaria, certo? Que um dia para Deus, né, seria como 1000 anos para o homem. Então, todas as vezes que lidarmos com essas informações, inevitavelmente a nossa fé tem que estar muito fundamentada, ou então as críticas, as dúvidas, os argumentos dos ateus, dos filósofos e de boa parte das pessoas que não conseguiram alcançar a fé para estabelecer um relacionamento com Deus, pode prejudicar a sua fé. Nós estamos falando e vamos falar do nascimento de Jesus, e uma série de fatores nos faz acreditar ou entender que ele não aconteceu na data que se comemora, tá certo? E você vai observar por inúmeros ângulos, inúmeras escolas, e elas vão contradizer isso por causa de questões climáticas e uma série de outros fatores que estão envoltos nisso. Mas para nós, se foi novembro, dezembro, janeiro, se foi abril, junho, julho, se foi 25, 17, 8, para nós isso não é relevante. O relevante é que ele nasceu para cumprir um propósito, e o propósito cujo qual ele nasceu, ele cumpriu. Então, muito cuidado com suas afirmações e suas discussões em determinados ambientes, onde você pode desejar afirmar determinadas coisas, certo? E ter problema para sustentar isso com textos bíblicos, porque eu já vi muitas pessoas se desviarem e tornarem, eu recebi quase uma enciclopédia de um camarada aqui de Xerém, mas muito confusamente por causa da ressurreição de Jesus, não de seu nascimento, por causa das contas que fizeram, e ele se atrapalhou bastante. Então eu preciso preparar você para entender que nessas questões de números, de lugares, de épocas, de costumes, nós podemos esbarrar muito e muitas vezes nas informações que não serão tão precisas, ok? Mas eu gostaria que você entendesse o que eu quero passar para você hoje. Deus cria o homem e a mulher, e nós somos criacionistas, e não temos nenhuma dificuldade de até aceitar um pouco da evolução. Não como a criação, mas o processo evolutivo. Se você acompanha principalmente a natureza, a evolução dos animais e como eles se adaptam, e também os homens, o ser humano, para onde eles vão, como migram, como as coisas se comportam, como a cor da pele e muitas vezes a mão, para onde é que está indo, a nossa ou as gerações futuras, mediante ao que nós estamos fazendo com os nossos olhos nos dispositivos eletrônicos, certo? Os nossos dedos que precisam de habilidades para digitação, algo que era apenas necessário para quem fazia datilografia, tá certo? Mas eu queria que você olhasse para um panorama que
criação, o diabo vai persuadir o homem e sua mulher. E eu acho que isso todo mundo sabe. A historinha de um limite que é ultrapassado, que durante algum tempo alguém disse que era uma maçã, um fruto, alguma coisa desse tipo, mas a mensagem apenas quer dizer que um limite foi estabelecido no jardim, no Éden, no ambiente que era chamado de paraíso, e aqueles que viviam ali resolveram ultrapassar os limites por Deus. E o que foi dito é que uma vez ultrapassados os limites, eles seriam banidos daquele ambiente, e isso aconteceu. E aí o problema está estabelecido, porque o homem está perdido de novo. Voltamos à estaca do Adão e Eva, no Éden, onde eu comecei. Eles estão nus, sem proteção. Esquece a nudez, esquece o sexo. Todas as vezes que falamos de nudez, sabe? Esse mundo corrompido, sempre lembramos de sexualidade. Esquece isso. É transparência. É poder estar diante de Deus e das pessoas de cara limpa, sem máscaras, sabe? É poder olhar para a tela do celular e colocar ele aberto em cima da mesa. Mulher, filhos, mãe, certo? Esposa, marido. Está tudo lá. Podemos fazer alguns sinais ou sinalização, né, para o outro na frente de todos. É isso. Não estou falando e removendo sua individualidade. Não é nada disso não. Sua privacidade. Estou falando de uma vida transparente. Poder ser quem você é de fato diante das pessoas. É isso que Cristo nos propõe. Vem para a luz, onde todo mundo pode ver quem você é, onde sua vida pode ser observada por inteiro. É isso. Essa é a proposta do Evangelho. E é para isso que Jesus vem. É importante você entender isso. Por quê? Porque Ele vem para me livrar e livrar você da morte. Preste atenção, a palavra morte, eu já falei diversas vezes aqui, tem a conotação de separação. Então quando você lê morte, troca a palavra morte para separação. Eu morro quando o espírito que me dá vida se separa do meu corpo. Então todo o sistema elétrico vai embora e volta para Deus, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o espírito volta para Deus e eu caio no chão morto por um infarto. Olha só, por quê? Porque o espírito se separou do corpo. O corpo volta para a terra, do pó você saiu, por pó você vai voltar. O espírito volta para Deus e agora nós temos um problema: a alma. E agora o que acontece com essa alma? Essa alma